Boa noite, pessoal. É uma satisfação voltar aqui, SPR. Acho que a última vez que eu vim aqui foi bem interessante. Desde lá eu andei um pouquinho, assim. Da última vez que eu vim aqui, vim falar mais de Vale, e dessa vez eu dei algumas voltinhas no planeta para ver essa questão de inovação. Acho que você não pode falar de inovação sem ter visto inovação de perto, ter conversado com as pessoas. Então, aqui é só para dar uma ideia do que a gente vai estar falando. Então, vou estar falando um pouco de Silicon Valley, experiência em Tel Aviv, Israel, aí, Startup Nation, uma visita que eu fiz no Mars. Então, para quem está em saúde, tem que ir até o Mars, em Toronto, Canadá. Existe um ecossistema gigantesco lá propício para saúde. E, para mim, o maior divisor de águas desse ano foi ter ido para a China. Assim, eu tinha uma visão de China, acho que as pessoas, grande maioria, tem uma visão especial da China, mas a China é um capítulo à parte. Eu acho que você tem que ir até lá para ver o que eles estão fazendo, uma vez que eu realmente fiquei impactado. Essa é a palavra China. Eu voltei de lá já faz 2 meses, e desde lá eu ainda não consegui escrever um post sobre China, porque é difícil do que a gente vai falar. Se a gente vai falar de infraestrutura, se a gente vai falar de tecnologia, se a gente vai falar de organização, se a gente vai falar de segurança. Então, quero chegar lá até o fim da palestra para falar disso. Tá, aqui vou começar falando do Silicon Valley, né? Silicon Valley é o maior ecossistema de saúde e de tecnologia no mundo. Grande parte das inovações partem de lá. Aqui são algumas das empresas que eu já visitei aí no último ano ou nos últimos anos. Tem uma brasileira aqui, né, Oniskin, que está em São Francisco, mas iniciativas interessantes e que são poucos conhecidas, como a Draper University. A Draper é uma universidade bem interessante porque, assim, o Peter Draper, para quem não conhece ele, é um dos caras muito tradicionais do Silicon Valley. Ele foi o primeiro investidor do Elon Musk. Então, a gente está falando com o cara que acreditou na Tesla, que acreditou no SpaceX, aí foi o Peter Draper. Ele tem uma sequência de grandes startups. Então, a maior parte das startups que fizeram sucesso no Vale nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos, a Draper está envolvida com eles. Vou falar um pouco de Stanford, né? Stanford é um lugar incrível, onde que existe uma área forte de saúde. Tem um outro centro de inovação que é o Biodesign. O Biodesign é um lugar onde que o pessoal de Stanford consegue, com uma equipe multidisciplinar, resolver grandes problemas de grande impacto. A gente está falando que a gente junta engenheiros, matemáticos e médicos para resolver problemas em comuns. Então, é um lugar que vale muito a pena visitar. Está no campus de Stanford, do lado do campo de medicina. Health 2.0 é uma feira que eu fui em 2014, onde que ela ainda era pequena. Hoje ela é uma feira gigante, onde que a gente está falando da saúde do amanhã. Então, vale muito a pena ir. Hoje ela se juntou com uma outra grande empresa nos Estados Unidos chamada Hims. Então, a Hims hoje é dona da Health 2.0, uma vez que o corporate entendeu que estar junto das startups é fundamental para crescer. Então, a Health 2.0 ficou tão grande que ela incomodou um gigante como a Hims, e a Hims incorporou ela no último ano aí. Um evento que também faz muito sentido para a gente aqui no Brasil. Pouca gente tem falado sobre isso. E, assim, é uma área que tem grande impacto. Então, eu fui na Aging 2.0. O que é a Aging? É uma feira que fala muito do saúde do amanhã. Estamos falando de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, assim, considerando que a nossa população está envelhecendo bastante. Então, o que adianta fazer soluções para recém-nascidos hoje, se a base piramidal do Brasil ela está invertendo? Então, quem estiver investindo em soluções focadas em aging, assim, eles têm um mercado promissor aí para os
próximos 10, 20, 30 anos aí. Então, eu vejo muitos hospitais acabarem com a área de maternidade e fortalecendo a área de aging. E nos Estados Unidos isso já é uma tendência, a base da pirâmide lá já mudou há um bom tempo e eles entenderam isso. Tem outros lugares interessantes aqui, como o Intel Capital. A Intel Capital eu vou falar um pouco mais à frente, mas assim, a gente tem falado de fundos, o que aqueles fundos patrocinam no Brasil, e a gente vê que muitas startups estão querendo resolver o mesmo problema, e problema básico, né? Muita gente ainda está falando de prontuário, de agenda, de coisas que já deveriam estar resolvidas. Assim, eu acho que a gente deveria estar falando de AI forte. Estão falando de um prontuário? Vamos falar de um prontuário com AI, não vamos falar de um prontuário tradicional, porque não faz mais sentido você querer entrar no mercado desse. Agora, se você está falando de usar tecnologias de ponta mesmo, para fazer diferente, faz sentido. E no caso da Intel aqui, a Intel já passou desse capítulo. Hoje, uma das grandes frentes que a Intel Capital, para quem não conhece, é um dos maiores fundos do mundo. Se a gente colocar no top 10 fundo aí, a Intel Capital está no top 10 de fundos de investimento, de risco mesmo. E lá, a nossa conversa foi bem interessante, porque uma das linhas que eles estavam pesquisando lá, investindo forte, era em carros voadores. Então, se você analisar aqui, a gente está discutindo aqui no Brasil algumas coisas, de falar, vamos fazer um prontuário, os caras lá esquecem. Não dá para ter esse tipo de conversa mais em ecossistemas que correm em outra velocidade. Vou jogar na primeira divisão lá, eles estão pesquisando coisas avançadas, como AI, questão de autônomos, e no caso de uma Intel Capital aí, estão aportando bastante dinheiro em carros voadores, incrivelmente aí. Aqui é só para falar da questão de telemedicina. A gente tem acompanhado nesse último ano uma grande briga aí. Em dezembro do ano passado, eu sou investidor numa startup de telemedicina. Eu fiquei bem contente e bem feliz, porque durante uma semana baixou a resolução que podia fazer telemedicina one-on-one, paciente e médicos. Uma semana depois, o Conselho Regional baixou e derrubou essa lei, e a gente está aguardando aí até agora. Então estamos em novembro, estamos falando de 11 meses depois, a gente ainda não teve uma definição. A gente pode fazer uma interconsulta médico a médico, mas a gente ainda não pode fazer uma consulta paciente-médico na área de saúde. Diferente de psicologia que pode, medicina ainda não. Tem algumas iniciativas como do Einstein e algumas outras instituições que estão fazendo. Aqui é um caso de uma empresa americana que começou em 2005. No ano passado, eles fizeram uma média de 5 a 6 milhões de atendimentos. Eu tinha achado isso fantástico, o número de telemedicina. Eu falei que achei que estava crescendo bastante nos Estados Unidos. No Brasil, isso é irrisório o número de atendimentos ainda, mas aqui eu vou fazer um ponto com uma parte que eu vou falar lá na frente, mas assim, a Teladoc é uma das maiores do mercado americano, e a gente está falando que fez 6, 7 milhões de atendimentos. Eu fui para a China, e na China tem uma empresa, uma startup, chamada Ping One. O que essa Ping One fez no último ano? No último ano eles fizeram, é uma startup, né, uma empresa pequena, ela fez 275 milhões de atendimentos. A meta para 2019, 2020 é bater os incríveis 500 milhões de atendimentos digitais. Então, a gente aqui no Brasil está discutindo se pode ou não pode, e a gente está vendo em lugares onde eles querem realmente prover saúde em qualquer lugar, que vai bater 500 milhões de atendimentos. Então, a gente está falando que vão fazer 2 Brasis e meio de atendimento em 2019, 2020 aí. E a gente pega a Teladoc, maior do mercado americano, 6, 7 milhões de atendimentos aí. Então, o Brasil tem muito que caminhar aqui. Eu acho que isso faz todo sentido quando a gente está num país praticamente continental aí. Então, prover medicina em qualquer lugar, uma vez que dispositivos móveis no Brasil já tem mais dispositivos móveis do que computadores, assim, mais do que gente. A gente tem uma média de mais de 220 milhões de dispositivos móveis aí, e faz todo sentido uma tipo de iniciativa dessa crescer. E a Teladoc é referência, só para não esquecer dela. Eu adiantei um pouco da Intel Capital lá, dos carros voadores, mas assim, a Intel apostou em algumas empresas no Brasil. Um caso emblemático aqui em Health é a questão da Pixion,
Eu conheci a Piction a primeira vez quando eles estavam numa salinha lá em Santa Catarina, uns 4 caras. Eles pegaram o FINEP, mas assim, depois que a Intel Capital entrou investindo neles, eles conseguiram ter um salto fantástico aí de ser referência hoje. Então, se a gente for falar de top 5 em questão de sistemas de gestão, a Piction está nela. Se a gente falar de RIS, então a Piction está no top 3 aí, incrivelmente tiveram um salto brutal. Uma outra iniciativa grande de Intel Capital no Brasil é o Minha Vida, que foi vendido, mas assim, eles fizeram crescer muito, né, a questão do Minha Vida no Brasil. E aqui tem um número bem interessante, assim, essa questão do raio, né? Se você, qualquer lugar que você tiver em São Francisco ou no Vale e mirar 50 quilômetros em volta, assim, 2/3 de todo o venture capital do planeta está nessa área. Então, se a gente falar de China, que tem um investimento pesado, grande parte desse investimento pesado também vem de fundo de ventures que estão no Silicon Valley, que estão olhando China. Aqui é um ecossistema de saúde digital raiz. Eu fico muito contente porque se a gente olhasse esse mapa aqui no Brasil, sei lá, 5 anos atrás, esse aqui não é Brasil, mas assim, aqui mostra um raiz, né? A grande quantidade de empresas. Ficou faltando eu colar aqui um estudo que vale muito a pena de vocês olharem da Distrito. A Distrito fez um grande relatório do ecossistema de saúde no Brasil. E é legal porque eles estão muito similares hoje. A gente conseguiu dar um grande salto. A gente tem muito para evoluir em várias questões aí, mas o ecossistema de saúde Brasil, assim, conseguiu dar um grande salto nos últimos 2 anos aí. Então, eu acho que a gente está caminhando para também ter um ecossistema raiz, uma vez que ficou entendido que o Brasil não é só fintech, o Brasil está em saúde, faz todo sentido, principalmente por causa da questão da virada de base piramidal aí das pessoas. Então, investir em saúde, investir em prevenção, investir em melhor qualidade de atendimento faz todo sentido aí, que é o que o ecossistema americano já faz há um bom tempo. Tá, aqui a gente falou bastante de Vale. Eu já fui umas 10 vezes, né, para o Vale, é sempre impactante ir para lá. Sempre a gente está vendo coisas novas, tanto em processo como inovação, infraestrutura. Mas eu estava sentindo falta de ver o que tinha a mais aí, de não só estar no Vale, tá em Nova York, mas olhar o que que tem no resto do mundo aí. Então eu fiz uma passagem aí de um tempo na Startup Nation. Para entender a Startup Nation, tem que ir até lá, respirar o ar em Tel Aviv. A gente tem uma visão um pouco diferente de Israel e uma região de conflito, né? Mas até ir para a China, para mim, Israel estava na ponteira do mundo aqui, porque tudo é feito para que você tenha uma startup lá. Como é um país pequeno, um país que existe uma área de conflito interna, externa nas fronteiras ali, então eles incentivam muito a questão do empreendedorismo. Ele é uma startup nation porque tem muita startup, as startups mais referências do mundo, grande parte de Israel. Se a gente for considerar as 500 maiores empresas do mundo, uma grande parte, 2/3 ou mais, tem centros de pesquisa em desenvolvimento avançado em Israel, não e outras grandes cidades aí. E Israel está muito na frente na questão de cybersecurity e na questão de saúde, principalmente questão de para ajudar a população e os combatentes lá, se faz todo sentido. Então, para mim foi um dos lugares mais seguros do mundo, assim, a sensação de segurança, como Aircround, o Israel Innovation Authority é como se fosse o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Então lá ficou bem claro, porque o governo tem 3 linhas fortes de investimento e que tem todo o apoio. Se você tem uma startup nessas 3 linhas, assim, o governo, o ecossistema vai te ajudar muito a crescer. Então, primeira linha é cyber, defesa.
se você tem uma startup nessa linha, tem um apoio gigante. O segundo eixo é healthcare. Então, o healthcare é a segunda linha de investimento que eles têm em Israel. Então, eles investem muito em saúde, tanto a questão de app, inteligência, AI e tudo que vocês podem imaginar. E a terceira, que estão falando de segurança e saúde, e aí vem agro e água. Então, a gente está falando que existe uma base de investimento maior em saúde do que em agricultura e água, né? Então, é incrível, assim, ver a promoção de saúde em Israel. Assim, eu tive a oportunidade de visitar 2 grandes hospitais como é que eu posso falar de uma forma mais simples, com visões diferentes. Então, a gente foi no hospital referência de Israel e referência praticamente da Europa todo, que é o Sheba Medical Center. O Sheba é um complexo incrível, assim, se a gente for analisar, ele é 2 vezes, 3 vezes maior do que o HC em São Paulo. Então, que conhece o complexo do HC, que é gigante, o Sheba consegue ser 2, 3 vezes maior. E assim, o Sheba tem alguns planos ambiciosos que eu vou ver se o videozinho que eu tenho aqui, ele consegue passar, só para vocês terem ideia. Então, eles já são grandes e eles querem ser muito maior ainda e querem ser mais referência em saúde. Visitei o Soroka. O Soroka é um medical center focado em atender israelenses muçulmanos. Então, é muito interessante ver que a saúde realmente em Israel é para todos. Não tem uma diferenciação, são grandes hospitais com grande infraestrutura, com investimento pesado em tech. A gente está aqui muito discutindo, será que eu invisto em tecnologia ou não? Você está pensando nisso, você já está muito atrasado. Tecnologia é core. Se a gente pegar os top 10 hospitais no Brasil, são os hospitais que mais investem em tecnologia. Alguns querem ser como o primeiro e o segundo lugar, mas é muito difícil, uma vez que, se a gente analisar o cenário do primeiro e segundo aí, eles fazem investimentos há pelo menos uma década. Então, para você acompanhar isso, você tem que mudar o core da sua empresa. Então, esses 2 hospitais, inovação faz parte do core, faz parte da pesquisa, faz parte de ter uma linha lá de investimento para pesquisa e desenvolvimento. Então, faz todo sentido. Então, se a gente analisar, são hospitais menores, mas que em volume financeiro e de qualidade sempre estão em todos os rankings aí. Em Israel não fica atrás, onde que TI é core para esses hospitais. Uma coisa só engraçada em Israel, só para pegar nesses slides aqui, tem um logo aqui do The Library. The Library, o que é o The Library? Em Israel, tem um grande número de bibliotecas. Só que as pessoas hoje elas estão conectadas. E elas não vão mais às bibliotecas. Então, o que o governo resolveu fazer com isso? Vamos acabar com as bibliotecas? Não, não acabaram. Eles pegaram uma parte do espaço físico das bibliotecas e fizeram centros de inovação. Então, hoje, você tem coworks nas bibliotecas. O custo que é gerado nesses coworks serve para bancar toda a infraestrutura de internet, espaço, água, luz e outros itens dessas bibliotecas. E o melhor, essas bibliotecas sempre tiveram bem posicionadas, por exemplo, em Tel Aviv. Então, elas estão super bem localizadas e, assim, principalmente a The Library, o foco é em apoiar soluções que queiram resolver problemas da cidade. Então, se você tem uma solução de Smart City ou qualquer outra coisa que resolva problemas de cidade, a The Library é um lugar excelente de você estar incubado lá ou estar trabalhando junto com eles. Então, é só para pegar uma curiosidade aí de Israel. Então, e a gente tem esse mesmo problema aqui, uma vez que a gente tem grandes bibliotecas também em São Paulo e outras regiões aí, e elas estão praticamente sem uso. Então, aqui se espelhar em Israel para trazer isso aqui. Então, um aprendizado de que eles entenderam que as pessoas não iam mais lá e agora voltou a ser uma hot zone. Então, voltou a ser um lugar interessante para troca de informação e desenvolvimento de tecnologia. Uma startup que vale muito a pena ficar de olho em Israel e que provavelmente vai expandir para cá, e principalmente no mercado americano, é essa Scieng. A Scieng é uma empresa que vai um pouco naquela linha de Teranos,
Com uma gota ou 2 gotas de sangue, você prevê vários tipos de doença, que no caso eles estão muito focados em malária e algumas outras doenças. Não é igualzinho o Teranos, que tentou resolver 200 patologias aí, no final não resolveu nenhuma. A SAIG, eu consegui fazer um exame lá na fábrica deles, eles estão em Tel Aviv, e assim, foi impressionante, assim, em menos de 5 minutos saiu um resultado. É uma máquina bem rápida. A gente tem alguns semelhantes nacionais, mas qual a diferenciação da site? É muito simples você fazer um exame. Você não precisa ter 1 milhão de cuidados, igualzinho algumas máquinas que eu vi por aqui. É muito rápido o processo de fazer um exame na site. Então, eu acho que é uma startup para estar de olho, que é by Israel aí. Aqui são algumas empresas, assim, eu visito pelo menos umas 20 em Israel, mas aqui são as que realmente mais impactaram. O NIEG, aqui é um centro de inovação que tem muita coisa interessante, principalmente na questão de inteligência artificial e principalmente na questão de realidade aumentada. É uma coisa que eles investem bastante para a questão de idosos, treinamento médico. Então, essa parte de realidade aumentada é muito forte aqui no Negev. E eu vou tentar passar um videozinho aqui só para falar do que é Israel antes de entrar na... Regular flights to outer space. Medicine that integrates artificial intelligence. The future presents us with many challenges. A growing population will need more beds and a fundamental change in our approach to medicine. We at Sheba Medical Center are already thinking about these issues today. Sheba 2025. Tomorrow's City of Health. An advanced urban ecosystem, at the heart of which is the largest health and quality of life center in the Middle East, which will serve almost 200,000 people. Tomorrow's cultural approach to health requires caring for more patients in less time. A combination of advanced technologies, creating a continuum of care round the clock, optimal use of hospital resources, allocating more resources for early detection and prevention of diseases. This is why the future City of Health is much more than a medical center. Sheba 2025 will be an academic campus of medicine, technology, and entrepreneurship, a breathtaking complex that trains Israel's future to talent development. Located nearby, and artificial intelligence companies, alongside research institutes, technology incubators, and startups, urban will soon lead to the economy in 25. O resultado desse vídeo eu fui até lá. E vão investir muito nisso, porque você precisa de um volume brutal de informação para realmente fazer predição, para fazer o aprendizado. Machine Learning não é uma coisa trivial, não eu vejo muita gente falar que está fazendo AI aí, não é fazer if dentro do programa, então é uma outra coisa. Países que estão fazendo isso aqui de forma séria, assim, eles estão tendo um ganho gigantesco aí. A gente vê essa questão de carros autônomos aí. A gente está em Israel, mas assim, andei de Tesla no Vale algumas vezes e apertar o botão do autopilot numa rodovia 120 km por hora é uma coisa realmente que impacta. Assim, eu sou um cara de tech, estou em desenvolvimento há mais de 20 anos, e assim, ver hardware, software trabalhando de forma tão integrada é muito disruptivo. E a gente falar que 5 anos atrás não tinha isso. Então, quando você investe pesadamente em sensores, no caso, grandes sensores aqui vieram de Israel, né? Então, quando você tem um volume considerável e brutal de informação, aí sim você consegue fazer uma máquina como um Tesla aí, ou outros carros autônomos ou militares aí, que não se faz em 2 meses uma solução, né? Você precisa de um volume considerável de dados para querer começar a brincar com isso, né? Tá, não sei se eu estou falando rápido demais, mas aqui eu vou falar de uma visão de Shenzhen, Xangai e também Hong Kong, que eu esqueci de colocar aqui escrito Hong Kong. Então, essa visita na China, eu demorei muito tempo para ir até o Vale do Silício. E, assim, a primeira vez que eu fui para o Vale, foi uma disrupção interna muito grande, porque eu tinha várias premissas e entendia várias coisas, e lá no Vale isso aí foi quebrado.
quando eu fui para a China, então tudo que eu tinha ido, sei lá, nas cidades anteriores ou ex-sistemas anteriores, isso mudou mais radicalmente ainda. Não é só a questão de ter grandes prédios, mas é a questão de mindset, a questão de trabalhar quieto, mas continuar trabalhando. E agora, um lugar que se tornou de cópias baratas, agora as pessoas querem copiar o que está sendo feito na China. Então, e eles já entenderam isso. Eles falam, não, a gente copiava mesmo. A gente fazia processo de reversa, engenharia reversa, para tentar entender. Só que agora a gente vê que as pessoas vêm aqui nos visitar para tentar copiar nossos processos. Então, é muito engraçado ver isso. Então, e a gente está falando que é um lugar... Isso aqui é uma visão bem interessante, ó. Quando eu fui para a China, se você olhar filmes, referências, você vai imaginar a China, aqueles campos de arroz, aquelas casinhas bonitinhas, aquelas canoas, os campos de arroz, né? Isso realmente era uma realidade, sei lá, 20, 25 anos atrás. E aí a gente chega, aqui é uma zona de Xangai, mas é a mesma coisa quando você chega em Hong Kong ou chega em Shenzhen. Toda uma infraestrutura onde que eles criaram toda uma questão de logística para que eles fossem um centro de referência de tecnologia. Então, a gente pega, por exemplo, Shenzhen, que é o Silicon Valley da Ásia. Se a gente considerar que 75% de todos os telefones que estão no mundo, ou eles foram projetados, ou eles foram assemblados, que são construídos em Shenzhen. Então, provavelmente, esse telefone que está no seu bolso aí, que você deve estar olhando agora, ele foi construído em Shenzhen. Aqui é uma foto de Xangai. Eu queria que fosse fácil enxergar esse céu aqui, tem uma poluição bem grande, então essa foto aqui foi feita num dia bom, um dia de chuva. Infelizmente não dá para enxergar aqui que tem uma questão de poluição grande, mas assim, existe uma grande infraestrutura que cresceu em volta de TI, né? Então estamos falando que o investimento forte em tecnologia da informação fez um país agrícola, de base agrícola, se tornar a próxima potência global aí. O governo fez uma experiência em 12 cidades, com base no que estava acontecendo em Hong Kong, elegeu alguma dessas cidades para investimento pesado em infraestrutura e educação e conseguiu tornar essas cidades referências globais aí. Então, quando a gente vai em Shenzhen e consegue ver que tem muitas coisas que eles estão fazendo lá que nem no Vale você viu, é muito impactante ver tudo isso. E eu, infelizmente, só passei 3 dias e meio em Shenzhen, assim, passei mais tempo em Hong Kong e Xangai, mas assim, voltarei a Shenzhen porque tem muita coisa para ser explorado lá. Aqui são algumas das empresas que a gente visitou. Eu vou pegar Shenzhen, 2 que são emblemáticas aí, vou pegar a Hax. Então, o que é a Hax? Aqui a gente está falando de aceleradoras que estão focadas em hardware. Se a gente for analisar na maior parte do mundo aí, a gente sempre está focado só em software e processo. Mas a gente não está falando onde que são construídas essas máquinas ou equipamentos. A Hax se especializou nisso. Então, se você tem uma ideia de um hardware, tanto em healthcare como qualquer outra área, robótica ou não, a Hax é um fundo que é híbrido da Califórnia e chinês. E aqui, se você estiver nessa aceleradora, então vale a pena dar uma olhada no link aí da Hax.com. Você consegue criar desde a idealização da ideia à construção. Por quê? A Hax está bem no centro de Shenzhen. E o que tem nesse centro? Em volta dele tem... você consegue comprar qualquer tipo de componente que você precisar construir um equipamento no mundo. Então, desde um pequeno botão a um circuito, a um processo. E, além disso, se tem acesso muito fácil a especialistas em tecnologia. Então, muitos brasileiros vão lá para tentar replicar um hardware grande aqui. Então, imagina que eu chego com alguma coisa do tamanho do seu notebook aí, e quando você leva para a China, eles falam, pô, por que você não faz um chip? Então, eles transformam aquele seu hardware que você acha que já é pequeno aqui, eles falam, não, vamos fazer um chip disso. Então, a gente está falando que é menor que o
seu relógio aí. Então, eles transformam uma placa gigante numa placa pequena. E aqui em Shenzhen, na HAX, realmente é um centro de inovação focado a construir coisas interessantes. Nessa visita que eu tive lá, foi legal porque eu conheci um brasileiro de Curitiba que estava lá pela uma empresa alemã. Então, uma empresa alemã que queria investir fortemente em robótica, fez um split de uma startup e levou para a HAX, lá na China, para ser construído lá, porque, além de tudo, a HAX te apoia financeiramente. Então, eles te apoiam a sua estadia lá, você fica 8 meses incubado com eles na China e mais 4 meses no Silicon Valley. Então, se eles comprarem a sua ideia e estiverem junto com você, eles vão te apoiar nesse período de incubação. Então, a parte de construção fica na China e a parte de growth e venda, eles te mandam para a Califórnia, para São Francisco, para fazer essa venda lá. A grana que você recebe realmente dá, porque o custo na China ele é a metade, então R$1 hoje na China é o dobro, então nosso dinheiro lá vale o dobro. É muito legal isso, então você consegue ter acesso a grandes hotéis e comprar coisas na China pela metade do preço, que é diferente nos Estados Unidos, que agora está nos incríveis 4,6 com IOF de vezes, então nossa moeda vale 4 vezes menos. Aqui na China, nossa moeda vale o dobro, que é interessante. E uma coisa para mim impactante, eu visitei a Lobut aí também, que é uma empresa de robótica. Eles investem forte nessa questão de aging e robôs para a questão de envelhecimento. Então, os robôs hoje dão apoio a esses idosos, tanto de acompanhamento quanto de reminder de medicamento ou de outros tipos de evento. Então, eles cresceram muito investindo em robôs, principalmente para esse mercado de aging. Uma visita muito interessante foi da Mindray. Eles estão aqui em São Paulo e assim, é impressionante ver que em 15 anos eles fizeram o primeiro protótipo. Hoje é uma empresa que consegue brigar com uma Philips, com uma GE, empresas aí de quase meio século, e os caras conseguiram fazer isso em 15 anos aí. Eu vi essa parte de imagem aqui, para quem trabalha com imagem, principalmente vocês de radiologia, é muito interessante ver os equipamentos que eles têm aqui de ultrassom de altíssimo nível. Aí você vai falar, pô, mas são cópias chinesas. Não, não são cópias. Esses equipamentos estão em hospitais pequenos e não referências como John Hopkins, que não é um hospital conhecido, né? Estão na Clínica Mayo, estão na Cleveland Clinic, então, sei lá, se a gente pegar os top 10 centros de referência de saúde nos Estados Unidos, a Mindray tem equipamentos nesses hospitais, em diferentes áreas, mas eles têm equipamentos. Então, é impressionante ver que o salto de 15 anos uma pesquisa para equipamentos de altíssimo nível. E, assim, muito interessante porque eles vão numa visão diferente. Os equipamentos são pensados junto com o pessoal da área clínica, né? Então eles são muito mais ergonômicos aí. Foi legal que na visita a gente tinha um radiologista lá e ele ficou impressionado, um radiologista brasileiro até que conhecido de vocês aqui, e ele falou, cara, isso aqui é muito legal, porque alguns equipamentos tinham até controle por voz lá, de você falar captura, corta. E foi bem impressionante. Então, olhar o que a Mindray está fazendo aí, pelo menos para fazer uma POC, não estou fazendo comercial aqui, realmente eu vi o negócio funcionar, eu vi o centro de inovação deles, eu vi em uso e testes aí. Tem vários brasileiros que já estão usando isso, né? Grandes centros aí. Mas é uma empresa para vocês olharem com carinho, assim, de falar, pô, estou avaliando, estou fazendo algumas POCs, colocar esses caras aqui para dar uma olhada também e falar, pô, vamos ver do que é feito. Lembrando, Cleveland Clinic, John Hopkins, os equipamentos deles, né? Então, não, estamos falando se roda nesses complexos, vai rodar em qualquer complexo do mundo. O outro lugar muito interessante que a gente visitou foi o campo de Duke em Xangai. Uma parte interessante da China a China está conseguindo levar de volta os caras que foram formados nos melhores lugares do mundo. Então, isso faz uma grande diferença. Então, aqui, a pessoa que foi o nosso host lá é uma pessoa que fez Duke nos Estados Unidos.
a China conseguiu convencer ele a voltar para lá e falar, ó, aqui a gente queria que você ajudasse a gente a construir um grande centro acadêmico. Ele não acreditou muito a princípio nisso, mas topou o desafio. 4 anos depois, o campo de Duke na China, ele é maior do que o campo original nos Estados Unidos. E muito maior em tecnologia, muito maior em infraestrutura, e assim, ainda não tem a quantidade de alunos que eles precisam. Então, aqui é um lugar interessante de você falar, pô, por que não fazer uma extensão lá em Xangai, em vez de fazer, sei lá, na Inglaterra. Tem um grande centro de inovação aí, com selo Duke University. Também tive a oportunidade de visitar o Jensen Labs, o J-Labs, o famoso J-Labs aí. Eu consegui visitar o do Canadá, ou de São Francisco. E aqui, para mim, foi uma vírgula, porque eles tinham acabado de inaugurar, tinha 2 meses da inauguração do J-Labs Xangai, e assim, incrível o espaço, não só a questão de infraestrutura, eles conseguiram convencer uma menina que trabalhava na Bill e Melinda Foundation a ser a presidente dessa unidade. Então, trouxeram uma pessoa com grande know-how de empresas tech para cuidar. Eles têm um espaço lá para abrigar 90 startups, já tinham 20 já incubadas, assim, na segunda semana já tinham 20, e tinham espaço para mais 70 startups lá, todas principalmente focando em AI e tudo ligado à inteligência artificial aí, é o que eles mais estão procurando, tanto para healthcare quanto outros mercados aí. Um ponto muito interessante de ver de China é assim, a questão de desmaterialização do dinheiro. Então, uma coisa só pitoresca a gente, incrivelmente, tinha dinheiro e não tinha dinheiro. O que significa isso? O dinheiro foi desmaterializado na China. Então, isso serve para vocês que querem ir até lá. Tem uma solução de QR Code de um Alipay ou de um WeChat, porque sem isso você não vai conseguir usar seus cartões lá. O que significa isso? Foi interessante a gente ir num lugar para tentar fazer uma compra de eletrônico, né? Somos brasileiros, vamos para lá, vamos comprar um monte de eletrônico. Incrivelmente, eu não consegui comprar quase nada, porque meu cartão não passava em quase nenhum lugar. E eu não tinha um WeChat com a opção de pagamentos ativada e nem o Alipay. Então, o único lugar que a gente conseguiu achar, onde uma pessoa falou, oh, eu conheço o John que tem uma máquina. 25 minutos depois, chegou o John com um POS, essas maquininhas aqui, que hoje no Brasil é uma grande guerra das maquininhas, e ele trouxe esse POS. E eles gastaram mais uns 10 minutos tentando montar e encaixar o rolo de papel e inicializar essa maquininha. E assim, em volta da gente devia ter mais uns 20, 30 chineses tentando entender o que era aquela mágica daquela maquininha estranha e antiga, que seria a mesma coisa da minha filha olhando um telefone de discar. Eu me senti realmente que eu estou no passado, porque assim, foi desmaterializado. Hoje está tudo no celular, onipresente em todos os lugares. No final, deu certo, o John lá, que ele tinha um nome tão estranho que eu não consigo falar, eu chamo ele de John, conseguiu fazer e a gente conseguiu fazer nossas primeiras compras em Shenzhen. Então, só para a gente repensar, então a gente tem que repensar a questão da radiologia, a questão de tecnologia na área de saúde, porque numa área como a área de bank e finanças, os caras já resolveram, não tem, é digital 100%. O mindset das pessoas já esquecem, eles nem se lembram mais que existia uma maquininha. Então, o que você acha que eles vão fazer em saúde? A gente tem que se mexer muito, tem que andar muito rápido para acompanhar. Aqui é só porque eu fui até a China, né? Era para visitar a RISE, eu tinha uma noção que era um congresso pequeno, eu fiquei muito impactado, porque eu imaginava ver umas 100, sei lá, 50, 100 startups. Tinham mais de 400. Eu conversei com algumas startups pequenas em healthcare, e aí eu perguntei qual era o maior desafio deles lá, que eles estavam numa área que eles chamam de alpha, que são as startups pequenas. E aí foi muito engraçado, porque aqui no Brasil a gente está falando, eu estou com dificuldade de ter 1.000 usuários, 5.000, 10.000 usuários. E aí a queixa desse cara era muito interessante.
Ele falou, não, a gente começou a andar um pouco rápido agora, mas a gente está com 500 mil usuários, mas a gente quer chegar a 3 milhões até o final do ano aí para conseguir uma próxima rodada. Então, esse cara, numa área de alfa, com as startups mais básicas, já tinha 500 mil usuários e estava em busca de 3 milhões. Conversei com uma outra que está na área de beta, porque lá ele separa as startups em alfa, beta e growth. O cara da beta também tinha um desafio bem parecido com esse. Ele já tinha 5 milhões de usuários numa das cidades lá da Tailândia e ele achava que tinha um potencial de chegar a 50 milhões de usuários. E assim, era uma startup que estava no beta. Então, é impressionante. A gente precisa realmente correr muito aqui. E isso eu não estou falando só o Brasil, eu acho que até as pessoas de centros referência, elas devem ficar impactadas com esses números, né? Porque a gente está lutando para ter 1.000, 2.000, 10 mil usuários aí, esses caras estão falando de milhões de usuários como se fosse nada, entendeu? E aí eu fiquei muito curioso, eu falei, não, se em alfa e beta está nesse nível, eu tenho que conversar com alguma que está em growth. E aí eu peguei um stand lá, onde que tinha um quadrado do tamanho da geladeira que você tem na sua casa aí, e era uma startup que estava lançando satélites. Então, eles estavam ali buscando investidor, porque eles já tinham lançado alguns satélites e eles precisavam de dinheiro para lançar mais satélites. Então, a startup de growth estava lançando satélites, ela não estava mais nem falando de software, porque o software está embarcado e era para fazer algumas partes de previsão meteorológica lá para eles. Então, o Rise é um lugar que você tem que ir. Se você fala de inovação, disrupção e quer ver coisas novas, é uma dor de cabeça bem grande, assim, você não consegue ver tudo. Eu não consegui catalogar ainda as startups que eu selecionei, que foram mais de 50, assim, que eu achei muito interessantes as soluções, eu ainda não consegui catalogar todas, assim, porque é muito intenso, assim, tanto de manhã no evento, quanto os eventos noturnos de troca de informação no mundo todo que acontece na Rise aí. E isso aqui é aquela famosa cabine da nossa empresa lá, a Ping One, que eu falei lá atrás. Então, a Ping One, além de estar fazendo atendimento no telefone, também está fazendo testes dessas cabines aqui. Basicamente, essa cabine, você faz o atendimento de teleatendimento dentro dela. Ela gera um QR Code, você vem até fora da maquininha, passa esse QR Code e ele dispensa o medicamento. Então, a gente está falando que aqui os caras estão chegando na última milha. O que significa última milha? Não adianta eu fazer o melhor diagnóstico, eu fazer o melhor prontuário, se no final eu não consigo fazer o paciente ter engajamento, que é ter o medicamento. Quantas startups hoje estão falando disso? De ter, ligar, eu faço o melhor diagnóstico, faço a melhor radiologia, faço o melhor XPTO, mas e no final, esse cara vai usar o medicamento? Como é que eu engajo esse cara realmente a usar e acompanhar? Aqui eu tenho garantia que essa consulta que aconteceu há segundos, e esse cara tem acesso ao medicamento. E eles têm outros controles para ver se realmente o paciente está tomando com Pill Reminder e outras coisas aí. Então, uma cabine que a gente não está falando de ciência de foguetes aqui. A gente tem plena capacidade de montar alguma coisa nessa linha, mas eu não vejo essa questão de startups estar trabalhando de forma colaborativa, de fazer coisa de forma integrada. Aqui é onde que fica a Hacks, então é o mercado de Hobiaquia Bay, aí, que é um nome bem difícil de falar. Aqui são 15 quarteirões de tecnologia pura, então todos esses prédios aqui são focados em tecnologia e venda de componentes para o mundo todo. Então aqui você consegue comprar desde um cabo USB especial a comprar um equipamento grande. É um lugar muito interessante de ver. Então todas as lojas referências estão aqui, Huawei, Xiaomi e Oppo, que é a Apple deles lá, de equipamentos focado no mercado premium. E eu corri bastante, tentei correr, é muita informação para falar, espero que dê para ter visto um pouco, mas assim, o Vale realmente é um mercado de entrada, eu acho que as pessoas têm que ir até lá ver o que está acontecendo, pesquisa e desenvolvimento acontece lá, uma parte do 2/3 do capital global está lá em Nova York, mas assim, em outras partes do mundo a coisa está acontecendo, como em Tel Aviv e principalmente na China aí, a coisa está acontecendo numa velocidade bem rápida.
Obrigado.